Pessoal, eu fui tomar banho agora para me preparar para dormir e eu ainda tô pensando sobre o caso dos moradores de rua, sabe? Porque eu tava aqui sentada, a minha cachorrinha passou por mim e ela tá precisando de um banho, sabe? E aí o mau cheiro que eu senti quando ela passou me lembrou muito o mau cheiro de um morador de rua que estava muito sujo e ele estava passando mal na rua bem na hora que eu passei. E aí, enfim, é uma história bem comprida, mas resumindo, eu me lembrei dele e do quanto ele estava, sabe assim, numa situação muito triste, sabe, para você experienciar, sabe? Ele estava muito sujo, mal cheiroso, o cabelo dele, gente, eu lembro que foi uma situação em que eu precisei ficar com ele por um período. E o cabelo dele, gente, nem se movia, sabe, assim, de tão sujo. E aquilo me marcou muito, foi há 12 anos atrás. 12 anos atrás. 12 não, 14, foi em 2012. 14 anos atrás, né, que isso aconteceu. E aí quando a minha cachorrinha passou agora, o cheiro me lembrou. E me lembrou justo agora que eu estava indo me preparar para ir tomar banho, sabe assim, para dormir. Ou seja, eu estava indo tomar banho só para dormir mais confortável e tal. E aí eu parei para pensar, meu Deus, porque na época as pessoas agiam super, assim, ninguém queria ficar perto dele, ninguém queria, sabe, ter nenhum tipo de contato. E aí eu fiquei pensando, gente, eu só estou limpa porque eu tenho um banheiro, sabe? Eu tô indo dormir agora, nem precisava tomar banho assim, necessariamente, mas eu tomei banho, eu tenho um banheiro, tenho água, tenho casa, tenho teto, né? Uma pessoa que tem casa, andar suja, a gente pode cobrar. Mas até os moradores de rua que estavam dormindo, né, nas calçadas que eu vi hoje, aparentavam estar sujos, sabe? Um deles estava coberto de lençol, como eu falei, mas com lençol, mas o outro estava coberto só com alguns pedaços de pano, então dava para ver que ele estava sujo. E o outro que estava procurando ainda um lugar para dormir, estava caminhando, ele claramente estava sujo. Então, eu fiquei pensando nisso, sabe, assim, às vezes a gente, né, as pessoas desprezam os moradores de rua, dizem, essa daqui, sabe, tratam mal, principalmente por causa da sujeira, do mau cheiro. Mas eu fiquei pensando aqui, sabe, essas pessoas não têm nem o que fazer a respeito. E aí eu imaginei que elas usassem postos de gasolina para tomar banho. Até porque os moradores de rua que eu vi hoje, né, que estão dormindo em calçada de loja, estavam dormindo em calçadas de lojas que ficavam em frente a um posto de gasolina. Então não sei se, né, eles passam alguma situação em que o posto não permite que eles usem os banheiros, né? Mas enfim, porque eu acredito que caminhoneiro, né, para ali para tomar banho, então deve ter uma estrutura que permite o banho, né, que tenha chuveiro e tal, mas eu não sei se tem alguma questão do posto não permitir moradores de rua utilizarem. Mas enfim, o ponto é,
É uma situação delicada, algo que falar, sabe assim, eu vi falar sobre isso, muito provavelmente não resolva, mas dentro do que isso pode gerar alguma coisa positiva, né? Gerou em mim reflexão sobre gratidão, sabe? Gratidão por coisas simples e que talvez a gente não pense sobre, sabe? Sobre ter um banheiro, sobre ter um banheiro que tem água, sobre ter um lugar para dormir, sabe? Sobre ter um ventilador. E aí, isso me fez lembrar de um hino da harpa cristã que diz o seguinte. Vamos lá, diz assim o hino. Vou cantar. Enfim, mas vamos lá, é só para complementar aqui o pensamento do dia. Diz assim o hino. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Foi isso. Veio no meu coração esse hino, sabe? Senhor, faz-me mais grato a ti. Sabe, eu posso não ser rica, milionária, não ter coisas de luxo ou status ou, sei lá, coisas que as pessoas valorizam por serem materiais, por serem caras, privilégios de algum tipo, não sei. Mas eu fico pensando, gente, eu preciso ser mais grata a Deus, sabe? Não tô romantizando pobreza, sabe? Não tô falando sobre a gente se contentar de uma forma que a gente não lute por melhorias, né, na própria vida. Mas o ponto é sobre ser grato pelo que a gente já tem, sabe? E por ser tão importante aquilo que a gente tem, que às vezes a gente nem aprecia, sabe? Às vezes a gente mais reclama da casa que a gente tem, sabe? Ah, eu queria que ela fosse assim, ah, eu queria não sei o que, ah, eu queria isso e aquilo outro. E eu fico pensando assim, vamos ser gratos. As melhorias que a gente acredita que sejam necessárias ou que sejam apenas um desejo nosso, mas que tudo bem, faz parte a gente desejar coisas melhores, sabe? Tá tudo bem, mas que isso não tire de nós a gratidão pela utilidade que essas coisas têm agora pra nós, sabe? O meu forro, que eu morro de raiva dele. Sou doida pra arrancar esse forro, que ele tá todo manchado. Mas glória a Deus, sabe? Eu tenho um teto sobre a minha cabeça e quando chegar o tempo de eu fazer as reformas que eu sonho em fazer, beleza, chegaram as reformas e aí eu vou viver essa nova fase com um teto diferente, melhorado, mas vamos ser gratos por aquilo que a gente tem, não menosprezar aquilo que a gente tem e de alguma maneira tentar amenizar o sofrimento do outro, porque eu estava aqui pensando que maneiras o governo, sabe assim, a prefeitura poderia utilizar para essa situação não acontecer, pessoas dormindo na rua. Eu sei, né, que deve ter várias situações muito específicas, né, de alcoolismo, vício em drogas. Não sei se era o caso das pessoas que eu vi hoje, mas eu fiquei pensando assim, quais seriam as soluções para isso não acontecer? Será que seria um abrigo para receber essas pessoas? Será que é inviável isso acontecer, né? Porque a gente não sabe o que essas pessoas reunidas no mesmo lugar poderiam fazer, né? Não sei, a gente não sabe, né? O ser humano é capaz de muitas coisas. Mas, independente do tipo de solução que possa acontecer, né? Por mais que
o meu pensamento, a minha visão seja muito limitada a respeito das opções que poderiam ser utilizadas para tentar resolver essa situação, eu lembrei da história do lago que eu contei ontem, né? Quando a gente não tem autoridade nenhuma, poder nenhum para resolver algo que está muito além da nossa capacidade de lidar, o que a gente pode fazer é colocar na mão de Deus e orar de verdade, sabe? Assim, às vezes a gente diz, eu vou apresentar para Deus e aí esquece, nunca mais fala sobre. E tentar amenizar dando alguma dignidade a essas pessoas no tratamento, gente. Eu lembro que uma vez, enfim, não vou me alongar nas histórias, né? Senão vou entrar na madrugada falando aqui, eu preciso dormir. Então, em outro momento eu converso mais sobre, mas alguma prática que possa estar ao nosso alcance para tentar amenizar a situação dessas pessoas é doar uma quentinha, sabe? Se a gente sabe que vai passar por um lugar onde tem moradores de rua, pessoas que ficam ali, né, durante o dia, durante a tarde, levar um pão, levar um Nescauzinho, né, de caixinha que ele já consegue beber ali de imediato, uma garrafinha de suco, sei, um pacote de papel higiênico talvez, coisas do tipo, sabe? O pouquinho que a gente faz às vezes é pouco para nós e é gigantesco para essas pessoas. E dignidade, sabe? Tratar elas com dignidade, como seres humanos.